E aí pessoal, beleza? Então nesse vídeo de hoje eu vou estar comentando um pouco sobre o cenário geopolítico atual envolvendo toda essa questão da situação na Ucrânia, esse conflito entre eles, na verdade um ataque covarde, uma invasão totalmente desnecessária e estúpida da Rússia na Ucrânia. Então tem alguns tópicos com respeito a esse tema que eu gostaria de estar comentando. Por isso, talvez esse vídeo seja um pouco extenso, um pouco longo. Tanto é que geralmente eu nem anoto os tópicos que eu quero estar abordando no vídeo, só o tema principal, né? E aí eu vou falando naturalmente. Mas dessa vez eu separei vários tópicos e anotei tudo para não estar esquecendo e não ficar nada de fora. Então, bora lá, vem comigo. Então a minha semana, na verdade, começou bem animada, bem alegre, bem feliz. O Atlético Mineiro foi o campeão da Supercopa, né, em cima do Flamengo, no domingo passado, e isso me deixou bem animado, fiquei bem contente mesmo. Então a semana não poderia ter começado melhor. E aí, no final de semana, ali na quinta-feira, de quinta para sexta, né, saiu a notícia de que a Rússia começou a invadir e atacar a Ucrânia, invadiu o território ucraniano. E eu confesso que essa notícia me abalou bastante. Eu fiquei bem reflexivo, fiquei bem triste, me sentindo bem mal mesmo, uma angústia enorme. E geralmente eu não sou assim. Eu sempre sou bem animado, bem otimista e positivo com relação às coisas, né? Tem que ser algo muito bad vibes mesmo para poder me deixar para baixo. Foi isso que aconteceu quinta-feira. Eu lembro que, por exemplo, no começo da pandemia, em 2020, eu estava morando lá na Europa, eu estava na Irlanda, e aí começou essa pandemia. Na primeira semana assim, de pandemia, eu estava na Holanda, foi quando tudo começou a fechar. Eu estava iniciando a minha viagem ali, um mochilão pela Europa, aí começou a fechar tudo, não tinha nada aberto, aí eu voltei para a Irlanda, e lá eu lembro que quando eu ia no mercado, só os mercados e as conveniências estavam abertos, e as ruas estavam completamente desertas e vazias, parecia cenário apocalíptico, tá ligado? Só que eu tava bem foda-se, tá ligado? Tipo, eu não tava sentindo medo, eu não tava muito preocupado. Eu sou meio desligado do mundo, assim, e parece que eu vivo no mundo de Nárnia, às vezes, dá essa impressão. Mas eu tava bem tranquilo, bem calmo, então nem no início da pandemia, que eu tava lá na Europa, e tava realmente algo preocupante nas notícias, eu não tava me sentindo assim, eu não tava me sentindo nem preocupado e nem com medo. Mas então agora, quinta-feira, foi diferente, eu realmente fiquei assustado, eu fiquei com medo com essa invasão da Rússia, porque, por exemplo, em 2014, 2015, estavam acontecendo conflitos ali naquela região de Donetsk, né? Só que era o governo ucraniano contra os rebeldes separatistas, então não era a Rússia em si. Agora, dessa vez, foi a Rússia, os militares russos invadindo o território ucraniano, então é algo bem mais sério, mais complicado. Isso me deixou assustado, provavelmente por causa do medo de começar a Terceira Guerra Mundial e, sabe, ser o fim da humanidade, algo assim. Realmente eu comecei a ver por esse lado e isso me deixou bem assustado, para ser sincero. Então as coisas já não estavam legais antes, né? Tava tendo toda aquela situação no Canadá, das greves dos caminhoneiros contra o primeiro-ministro do país, né? Querendo obrigar todos os caminhoneiros a se vacinarem para poderem estar exercendo sua profissão, o que foi uma medida bem exagerada. Se a gente considerar que mais de 80% da população do Canadá já está vacinada e os caminhoneiros ficam a maior parte do tempo dentro do caminhão, então não tem contato com muita gente. Então não faria muito sentido querer obrigar eles a se vacinarem, mas o Trudeau que está fazendo isso e gerou essa onda de protestos enorme por lá. E ele começou a ter medidas autoritárias para poder estar reprimindo as pessoas que estavam protestando pacificamente e ainda generalizou, chamando eles de nazistas, de extremistas, sendo que a maioria que estava lá protestando era os caminhoneiros e os familiares dele, então tipo, tinha criança, tinha mulher e ele chamou todo mundo de nazista. Que cara sem noção. E ele ainda tomou medidas mais autoritárias ainda. E ele atacou diretamente a liberdade dos indivíduos ao ponto de confiscar, de estar confiscando dinheiro e falar assim, pessoal, se vocês continuarem protestando, eu vou confiscar o caminhão de vocês, além de estar aplicando uma multa enorme, e eu ainda vou confiscar o dinheiro que vocês tiverem no banco, o que as pessoas doarem para vocês também está proibido, vai ser confiscado. E ele ainda, por exemplo, proibiu os postos de gasolina de estar fornecendo combustível para os caminhões. O maluco, ele é aquele cara birrento que toma uma decisão e é isso que eu falei, pronto, e não volta atrás, bate o pé, sabe? Mesmo que seja algo totalmente estúpido e sem sentido nenhum, mas ele continuou nessa teimosia dele. Eu tava achando que isso era o pior dos problemas que estava acontecendo no mundo. Eu tava vendo bastante as notícias com relação a isso, mas aí acontece da Rússia. Na real, Rússia não, vamos corrigir, né? Acontece do Putin, aquele ditador maluco, insano, velho, maníaco do caramba, que não tem nada de bom para estar fazendo. Esse doido deveria estar, tipo, aposentado lá na Sibéria, pescando, passando o resto da vida assim, mas não, ele tá lá para poder encher o saco e querer arrumar guerra com os outros, né?
Então ele vai decidir invadir a Ucrânia. E isso foi bem preocupante, não só pelo conflito em si, mas porque a gente percebe quão fracos são os líderes. São líderes entre aspas, né? Porque esses políticos, para mim, não tem nada de líder neles. Então bora parar para pensar. No Canadá tem um maluco lá, autoritário, totalmente idiota. Nos Estados Unidos, que ainda é a maior potência global, tanto militarmente como economicamente, tem o Biden, que é um presidente fraquíssimo, fraquíssimo. Até agora ele se mostrou totalmente incompetente. O cara, mano, é tão foda que o cara, ele não consegue nem conversar direito, tá ligado? Você olha assim, ele parece uma múmia morta. Ele vai dar entrevista e ele fala, we have to do this and... Sabe? Tipo, você olha assim e fica, mano, não é possível que esse cara é o presidente do país mais poderoso do mundo. Não, não faz sentido. E isso que o Biden, ele foi eleito agora em novembro, né? Então já teve o problema da crise no Afeganistão e agora tá tendo essa crise com a Rússia e a Ucrânia. Mal começou e ele já tá indo, ó, ladeira abaixo. Então o pessoal pode meter o pau que for no Trump, né? Mas a mídia nunca vai aceitar e concordar de que o Trump era um presidente muito melhor do que esse Biden. O problema do Trump é que ele falava muita asneira, tá ligado? Ele parecia um tiozão do WhatsApp, assim como o Bolsonaro também, fala um monte de merda. E daí, tipo, ele falava um monte de coisa assim pra se aparecer, mas ele era um cara, por exemplo, enérgico, um cara elétrico, ligado. Então ele realmente, no período dele, fez coisas importantes. E, por exemplo, a galera falou, ah não, se o Trump foi eleito, vai começar a Terceira Guerra Mundial. Rapaz, muito do contrário, nada disso aconteceu. E o Trump teve um governo tranquilo e ele conseguiu alguns feitos históricos, tipo ser o primeiro presidente a pisar na Coreia do Norte. Ele conseguiu esse grande feito, para vocês terem ideia. Ele foi lá, cumprimentou o pastel de flango lá da Coreia do Norte e ainda pisou ali, cruzou a fronteira e entrou dentro do país, o que foi algo totalmente inédito e difícil de se acreditar, né? E ele tinha boas relações com Putin também, não teve nada de rixa, aquela trocação de farpas nem nada. Tanto é que o pessoal tá falando que se o Trump ainda fosse presidente, o Putin, ele não teria culhões nem coragem de estar fazendo isso que ele tá fazendo agora. Então, como ele viu que o Biden é um líder fraco, o cara do Canadá também, o Macron da França, então a maioria ali da galera dos países europeus, tudo líderes fracos, políticos frouxos. Então Putin estava só esperando essa oportunidade perfeita para poder realizar esse ataque lá na Ucrânia e ele sabia que não ia ter ninguém forte o suficiente para estar batendo de frente com ele. E tem um outro fator também que o Putin se aproveitou para poder estar fazendo o que ele bem entender. E isso eu assisti numa live, então na sexta-feira, quando começou a guerra, eu botei nessa live, que é de um canal de investimentos do YouTube, então eles estavam comentando sobre esse conflito, e aí eles trouxeram uma perspectiva que eu não tinha parado para pensar antes. Na real, sabia que ela existia, mas eu ainda não tinha parado para perceber, notar e refletir a respeito, sabe? Que é a seguinte, a sociedade ocidental, ela está totalmente fragilizada. Os pilares que são a base da sociedade ocidental, eles estão totalmente abalados. É uma sociedade que está muito fragmentada, dividida em polos extremos. Então isso é muito preocupante. A gente tem a galera da esquerda extremista, a galera da direita extremista, ou você é de um lado, ou você é do outro. Então não acontece o meio termo, tá ligado? O meio termo para diálogo, para conversa, aquele debate saudável, com as pessoas trocando ideias, um se ajudando. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer é de escutar todas as opiniões, as mais diferentes possíveis, porque a gente consegue estar pegando pontos muito positivos que vão estar agregando e que realmente podem ser soluções para tornar a vida das pessoas melhor. Eu acredito que esse deveria ser o objetivo principal, tornar a vida das pessoas melhores, mas tem muita gente que levanta bandeiras ideológicas dizendo defender os direitos das pessoas, mas na verdade eles querem defender apenas uma perspectiva que é deles e deles apenas. Então eles não estão pensando no todo, estão pensando só naquele grupo, naquela pequena parcela da sociedade que não representa o total. Então toda essa fragilidade deixou a sociedade atual bem estúpida, bem imbecil, ao ponto de você escutar algumas coisas e querer achar graça, você acha graça, mas quando você vê que as pessoas estão falando sério, daí você fica tipo, meu Deus do céu, cara, isso é preocupante. As pessoas, elas perderam a noção do bom senso, sabe? Principalmente essa geração mais nova. Então, essa geração mais nova, ela tem que estar fazendo a diferença para tornar o mundo um lugar melhor, mas acaba que eles focam nas coisas erradas, tá ligado? Então, por exemplo, tem problemas que existem no mundo, tipo racismo, o preconceito, desigualdade, pobreza, fome, machismo também. Então, são problemas que eles existem na sociedade, eles devem ser combatidos, só que a galera perdeu
a noção do bom senso de como tá fazendo isso. Então a gente chegou ao ponto de que tudo que você fala é racismo, é preconceito. Ah, você não pode falar isso, não pode falar aquilo, porque isso é racista, isso foi uma coisa racista. Então o pessoal começou a encher o saco demais com essa questão de politicamente correto, e daí a galera perdeu totalmente o foco daquilo que deve ser combatido. Eu li em algum lugar falando que, tipo, ar-condicionado é algo machista, foi uma criação machista, não sei o que, para poder denegrir as mulheres. Aí eu fiquei tipo, mano, que porra é essa? Não tem sentido nenhum, tá ligado? Você não pode estar vestindo de tal jeito, não pode estar usando seu cabelo de tal jeito, porque isso é apropriação cultural. Aí, tipo, eu fico, mano, a galera tá ficando muito chata, tá ficando uma geração mimizenta, fresca e chata pra caramba. Aí tem esse LGBTQI mais YXZ, não sei o que, tipo, mano, cada dia eles acrescentam um negócio a mais, então a galera meio que extrapola, vai criando várias identidades de gênero. Ah, eu me identifico como uma árvore, não sei o que, pá. Então isso começou a perder o controle total e perderam a noção do absurdo. Então é necessário sim estar lutando por uma sociedade mais honesta, mais justa, onde as pessoas possam conviver bem, só que acabou que cada um criou sua panelinha, seu grupinho. Não é mais defender o bem-estar do próximo, é defender a sua bandeira, daquilo que você acredita e tentar impor isso goela abaixo das outras pessoas. Essa geração ficou muito mimizenta, muito chata, muito fresca, focando em coisas estúpidas e pífias que não fazem sentido nenhum. Por exemplo, aconteceu agora na Colômbia, do pessoal estar comemorando que foi legalizado o aborto e até de 6 meses. Então, tipo, a mulher pode até os 6 meses estar fazendo aborto. Cara, isso é assassinato, isso é crime. Essa coisa do meu corpo, minhas regras, ai não sei o que, já se tornou algo absurdo. E aí vem gente chata, ah, você não pode falar porque você é homem, você não sabe, não sei o que. É aquilo que eu falei, é só ter um bom senso, o mínimo de bom senso para poder entender. Então, por exemplo, se a guria ela foi estuprada, algo horrível desse jeito, e aí ela acabou engravidando e vai realizar o aborto porque ela não quis aquilo, não escolheu aquilo, então, ok, beleza, faz total sentido. Agora, realizar um aborto com até 6 meses de gestação, cara, isso é crime e isso é horrendo. E me assusta que realmente tem pessoas na Colômbia comemorando isso, não só na Colômbia, mas no mundo inteiro. Tem pessoas comemorando isso como algo, uma vitória. Então, há pessoas morrendo de fome, há pessoas morrendo na guerra, e daí, oba, agora a gente pode matar bebês. Que legal. Então eu apresentei todos esses exemplos só para estar mostrando por que a sociedade ocidental está fragilizada culturalmente. Não são pessoas desunidas, são pessoas que estão destruindo as bases e os pilares que formaram a nossa cultura, a nossa mentalidade. Enquanto esse pessoal está se matando e brigando e discutindo por causa disso, aí tem os maníacos que não tem nada a ver com isso e não estão nem aí, e eles gostam disso mesmo, eles gostam de ver o circo pegando fogo de um lado, porque eles podem planejar e pensar coisas demoníacas em paz. Então, por exemplo, Putin, ele não é um cara burro, cara, ele não é um cara burro e nem estúpido. Só que o foda é que tem muitas mentes brilhantes que usam isso pro mal, né? E aí, enquanto tá a sociedade ocidental se matando por besteiras, por coisas pífias, aí o Putin ele estava planejando, arquitetando, montando um plano para poder estar atacando a Ucrânia, para poder aguardando o momento perfeito. Ele é um cara jogador de xadrez, então ele estava só esperando o momento perfeito para poder iniciar um ataque. Mas ele é apenas um exemplo disso, então tem o que está acontecendo na Venezuela, né? Em que há pessoas que ainda defendem, ah não, Maduro foi eleito democraticamente, as pessoas lá estão passando fome, estão fugindo. As pessoas contrárias ao governo deles são perseguidas, são ameaçadas, são até assassinadas lá na Venezuela. Na Coreia do Norte tem isso. A China tem ganhado cada vez mais poder, né? Bem lá no canto dela, quietinha. E ela diz que é um país de economia aberta e tal, né? Mas só tem um partido, que é o Partido Comunista, e ele é autoritário. Você só pode fazer as coisas, empreender, etc., com o aval deles. Então, isso é uma mega ilusão, né? Que a China é um país livre, tem liberdade econômica. Não tem porra nenhuma. E ela meio que força os outros a estar fazendo a sua vontade através do quê? De ameaças, ou então simplesmente eles pegam a pessoa e pum, mata. Para eles isso é a coisa mais normal e tranquila do mundo, né? Tem um conflito também com Taiwan, né? Tem toda aquela questão. Taiwan não é uma ameaça militar para a China, então a China não está preocupada com, ah meu Deus, Taiwan vai atacar a gente e vai destruir. Não, né? Até porque se a China quiser destruir Taiwan, eles estalam o dedo e Taiwan, pum, já era, né? Eles meio que enxergam Taiwan como uma ilha rebelde, né? Ele é meio vida louca, rebelde, mas ele é parte da família. Então Taiwan não representa uma ameaça para eles. Então até por isso que a China não fez nada, não atacou, tem razões para isso. Ela só fica mandando os jatos estarem sobrevoando lá o espaço aéreo de Taiwan, né? Dar aquela volta só meio que para intimidar mesmo, para falar, ó, quem manda aqui é a gente. Então basicamente isso. A própria
própria Rússia também é uma ditadura, né? O Putin, ele é sim um ditador. A Rússia pode ser um país com economia aberta, livre, mas lá também faz as vontades dele. Então, ele se mantém no poder por conta, como a Rússia é um país grande, eles têm recursos naturais de sobra, né? E ele pode usar isso como barganha. E também para manter os cofres do Estado cheio, né? Então, ele controla os militares e os países vizinhos ali, como Bielorrússia, o Cazaquistão, etc. Todo mundo ali, tipo, ele tem no bolso porque ele tem dinheiro para isso. Então, é isso que ele faz, ele usa muito da corrupção para estar se mantendo no poder. Ele oferece propina para o pessoal da região para poder estar mantendo a influência dele. E as pessoas da Rússia são pessoas boas, são pessoas de bem, trabalhadoras, etc. E eles têm medo do Putin, cara. Então, essa coisa de, o governo tá te espionando e matar pessoas, matar os opositores, né? Lá acontece isso também. Eu, quando estava na Irlanda, eu tive contato com várias pessoas russas e elas comentavam isso, de que realmente eles têm medo, eles não falam contra o governo, eles não protestam contra o governo por medo de serem oprimidos, né? Serem presos. Por exemplo, o que aconteceu agora em Moscou, mais de 1.000 pessoas foram presas por estarem ali protestando contra essa guerra na Ucrânia. Então é assim que a ditadura do Putin governa lá na Rússia. Ele manda os opositores tudo para cadeia, isso quando ele não mata os caras, né? Então é realmente alarmante e preocupante a situação deles. E na Rússia, a maioria dos meios de comunicação, tanto de televisão como rádio, são controlados pelo Putin. Então, o Putin, ele domina tudo. Então, só é noticiado aquilo que o Putin quer que as pessoas acreditem e pensem. Então, ele faz parecer que, não, a gente está atacando lá a Ucrânia para poder defender o povo russo, não sei o quê. Só que a galera russa não é estúpida. Então, por exemplo, eles têm acesso à internet. E com a internet você tem acesso à informação de qualquer lugar do mundo. Então, os russos, eles se informam e sabem o que realmente estão acontecendo, mas ainda assim, muita gente fica confusa, né? Uma dessas minhas amigas mandou mensagem para mim essa semana falando, olha, o que vocês estão falando sobre a guerra na Ucrânia e tal? Porque eu tô achando bem confuso, eu tô sem entender o que realmente está acontecendo. Eu tô vendo uma informação, mas a mídia russa fala outra coisa. O Putin, ele pode ser estrategista, o que for, mas ele foi bem burro de não, por exemplo, cortar a internet das pessoas, né? Fazer algo extremista igual na Coreia do Norte, né? O pessoal não tem acesso à internet. Como o Putin não fez isso, então os russos têm acesso à informação. Então os russos mais jovens, assim, da minha idade e um pouco mais velhos, que têm acesso à internet, que têm acesso a celular, computador, eles estão tendo acesso à informação verdadeira, né? E eles não estão mais acreditando nas mentiras que o Putin fala, só que aí ninguém tem coragem suficiente de poder bater de frente e protestar, porque vão ser reprimidos. Todo esse jogo político é extremamente nojento, essa briga por poder e querer mostrar que eu sou mais forte que você e etc. E usando a violência, cara, a gente está em 2022, cara, 2022. Teve duas grandes guerras que aconteceram há não muito tempo atrás. Será que a galera não consegue parar, refletir, olhar para a história, ver o que aconteceu e entender que violência e o uso de material bélico não é a melhor maneira de se resolver os problemas. É preciso encontrar soluções sempre de maneiras pacíficas. Então, através do diálogo. É tudo uma questão de diálogo. Diálogo é a melhor solução para se resolver desentendimentos. Cara, eu lembrei até de uma musiquinha, eu não sei nem como é que eu lembrei disso, mas tinha umas revistas que comprava em banca, né? E aí tinha um CD que vinha junto. Aí esse CD tinha uma musiquinha que era, cara, era bem tosca, mas ela é bem real e retrata bem esse tipo de situação. Então ela diz assim: brigar, por que brigar? Por que tanta confusão? Ser amigos é melhor e faz bem ao coração. Então é algo bem simples, bem tolo, mas ele mostra, cara, pra quê? Pra que perder tanto tempo? Pra que gastar energia, força, dinheiro e, acima de tudo, arriscar vidas, colocar vidas em perigo e, sabe, mandar eles pra linha de frente e tá nem aí, não se importa. Pessoas jovens assim, tipo, da minha idade, cara, eu paro pra pensar, mano, pessoal da minha idade, cheio de sonho, de vontade, só querendo curtir a vida, aproveitar a juventude, ser feliz. E aí tem uns babacas escrotos, uns velhos psicopatas e nojentos que jogam esse jogo político podre. E, cara, e daí os jovens perdem a vida por conta de algo tão estúpido, desnecessário e sem sentido nenhum. Porque aí depois eles entram em acordo de paz, não sei o que, beleza, trégua, cessar fogo. E aí, olha o tanto de vida que se perdeu. E cada vida importa, cada vida é importante, cada vida é um ser humano, cheio de sonhos e ambições que foi jogado fora por causa de um momento ali em que um político velho, escroto, que está brigando com outro, tá ligado? Isso é um absurdo, cara, isso é um absurdo, isso é
Cara, isso é revoltante. Na real, isso é muito revoltante. E tem uma frase que é bem conhecida, é bem famosa, e eu acho ela espetacular, porque ela representa bem o que é a guerra, né? Então, a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se enfrentam, lutam e se matam, né? Por causa de velhos políticos que se conhecem e se odeiam, mas eles não se encontram para se matar. Então isso é a mais pura verdade, é a mais pura sabedoria. E lá na Ucrânia está proibida a saída de pessoas, de homens de 18 até 60 anos. Então, olha para você ver o que é o Estado. O Estado, ele te obriga a ir lutar uma luta que não é sua, ele te obriga, te força, te empurra na linha de frente, tipo, vai, defende a gente, sabe? Então, o político fica ali atrás e ele obriga essas pessoas, esses jovens, a estarem na linha de frente e se matarem. E isso é extremamente absurdo. Tem uns vídeos lá que mostra os pais se despedindo das suas esposas, dos seus filhos. Cara, isso é muito de partir o coração, cara. Eu cheguei até a parar de ficar acompanhando as notícias porque eu já não estava aguentando mais, tá vendo tanta coisa triste, tanta coisa chocante, aterrorizante. A minha cabeça já não estava boa o suficiente para poder estar acompanhando isso, então eu decidi estar me desligando para poder voltar com a minha sanidade, porque senão eu ia ficar cada vez mais abalado. Eu sou uma pessoa que me importa demais com as pessoas, tá ligado? Eu me importo com cada ser humano, eu vejo cada vida, cada ser humano como algo incrível. A vida é um milagre, cada ser humano é um milagre, então eu consigo entender isso, enxergar a grandeza que isso representa. As pessoas meio que banalizaram as coisas, né? Banalizaram a vida. Ah, hoje morrer é só mais um, a estatística faz parte. Não, cara, não é estatística, não faz parte do jogo. São seres humanos, cara, são seres humanos como eu e você. Falta empatia pelas pessoas, falta amor ao próximo. Esse mundo ele tá muito assustador porque falta esse senso de união, falta esse amor, essa compaixão uns pelos outros, sabe? Então, tem muitos atos, muitos gestos de generosidade que, cara, alegram a gente. Então, hoje em dia, quando a gente vê alguém fazendo algo de pura e espontânea vontade, não para estar se aparecendo, tá ligado? Não é tipo, ai, uma atriz global, não sei o que, tá lá fazendo, tá lá na África dando comida para as criancinhas. Isso é muito midiático, tá ligado? Então as pessoas meio que fazem isso só para poder se aparecer e falar, ah, eu sou uma pessoa boa e generosa. Não, cara, é igual o Keanu Reeves. Keanu Reeves, ele ajuda várias pessoas e ele não fala nada, tá ligado? Tipo, ele só vai e ajuda, toma iniciativa e as pessoas que são ajudadas, elas vão e compartilham. Elas compartilham essas notícias e outras pessoas ficam sabendo. Então, ele não faz para se aparecer, ele faz porque ele realmente se importa com as pessoas e ele é o melhor exemplo que tem disso. Faltam atitudes assim, atitudes sinceras, não para se aparecer. Então, por exemplo, toda vez que acontece uma tragédia, parece que é meio que virou um protocolo, algo obrigatório, a pessoa tem que postar no Instagram, tipo, ah, eu sou contra isso, sou contra aquilo, tragédia em tal lugar, vai compartilhar uma foto, um post lá, né? Meio que ficou obrigatório, alguém faleceu, você tem que postar, tem que falar. Cada um lida de uma maneira, tá ligado? Com o luto, com a perda. Então, essa coisa de você tem que estar postando e falando a respeito. Eu acho que se você sente a necessidade de estar fazendo isso de forma sincera, para mostrar aquilo que você sente, para você expressar aquilo que você está sentindo, é importante, faz bem sair, né? Mas agora, a pessoa que posta só porque tá todo mundo postando, né? Eu vou trocar minha foto de perfil no Facebook, de tal tragédia, porque todo mundo tá fazendo isso, então, para ninguém ficar falando mal de mim. Então chegou nesse ponto, se você não falar nada, se você não se expressar, as pessoas vão falar, ah, então você concorda com isso, ah, então você não tá nem aí para tal tragédia que aconteceu, sabe? Então, esse tipo de coisa também é horrível. As pessoas, como eu falei antes, tipo, elas perderam a noção das coisas. Então esse politicamente correto, ele deixou muitas pessoas estúpidas, cegas, surdas. Ele só não deixou elas mudas porque elas continuam falando e falando um monte de bosta. Se deixasse as pessoas mudas, daí pelo menos pouparia os nossos ouvidos estar escutando um monte de merda e um monte de asneira e absurdo, mas enfim, infelizmente não é isso que acontece. Então é isso que acontece quando você dá poder a políticos, como diz uma postagem do 10 Radicais que colocaram essa semana lá no Instagram deles, os piores eles chegam ao poder. É impressionante como que os piores, entre aspas, líderes, né, eles chegam ao poder e eles adquirem cada vez mais e mais poder. Então isso é algo que sobe a cabeça deles. Então, por exemplo, Putin ele já está há mais de 20 anos ali no poder na Rússia. Se a pessoa não tiver uma base muito sólida e forte, o poder ele vai subir a cabeça
e a pessoa vai querer ter mais e mais e querer mostrar que ela que manda, que ela é importante, ser o centro das atenções. Então é isso que acontece quando você tem um Estado grande com cada vez mais e mais força. Quanto mais poder o Estado tiver, maiores são as chances dele se tornar um Estado ditador, se tornar um Estado autoritário, que é o que a gente vê na Rússia, na China, na Venezuela, em Cuba e na Coreia do Norte. E não é à toa que todos eles seguem, tipo, meio que aquela ideologia de esquerda, né, ideologia socialista, tipo, social, pensam não no indivíduo, não respeitam os direitos humanos do indivíduo. Eles não pensam no indivíduo, mas eles querem, tipo, beneficiar e privilegiar uma classe pequena, a classe política. Eles querem se manter no poder e terem uma vida de luxos e regalias às custas do povo. Por isso que é uma outra questão também que é muito polêmica, muita gente discorda, que é a questão do armamento civil, né? As pessoas terem o direito de comprarem armas. Então, muita gente vê isso por uma perspectiva, por uma ótica bem negativa. Mas, por exemplo, a primeira medida que estados autoritários tomam é recolher o armamento da população e proibir eles de comprarem armas. Por quê? Só o Estado quer ter o controle sobre materiais bélicos, porque assim eles conseguem. Quem tem as armas se mantém no poder. Então, o Putin se mantém na Rússia porque ele tem os militares no bolso deles. O Maduro, ele se mantém lá na Venezuela porque ele tem os militares no bolso dele. Então, houve até aquele Juan Guaidó que tentou tirar o Maduro do poder, tentou fazer alguma coisa, mas como ele não tinha apoio militar, o apoio das Forças Armadas, então ele não conseguiu estar executando nada. Então, uma população armada, eles vão estar se defendendo não só de bandido, por exemplo, ali, a violência urbana, mas caso venha um cara assim muito louco, insano no poder, eles vão poder estar tirando esse cara à força, né, com as armas. Então essa é uma questão muito importante que os libertários defendem, né? Só que aí eu pude estar aos poucos estudando e entendendo um pouco mais de como funciona, quais são as ideias. Então, por exemplo, quando você fala em extinguir o Estado, todo mundo pensa assim, tipo, não, meu Deus, que coisa absurda. Ah, isso é coisa de anarquista, rebelde, que só quer o caos, e muito do contrário, cara. É uma manipulação. O Estado, ele quer que você continue pensando que ele é necessário para ele poder te controlar como gado, para ele poder ter você assim controlando como se fosse um fantoche. É isso que eles querem. Então, quando você consegue enxergar e entender que a única solução para poder melhorar a vida de todo mundo é respeitar os direitos do indivíduo, e a liberdade de cada um, a liberdade de poder empreender, a liberdade econômica também é algo extremamente necessário para um país poder crescer, evoluir, se modernizar. A gente tem casos, por exemplo, como Singapura, Coreia, Japão, nações que até pouco tempo atrás estavam vivendo em total miséria. As pessoas eram super pobres, morando em vilas, morando nas áreas rurais, e hoje são superpotências tecnológicas, né? Coreia, Singapura, Taiwan. Então a gente tem vários exemplos disso. Por quê? Porque só a liberdade econômica, apenas a liberdade econômica e o respeito ao direito e à liberdade do indivíduo que tiram as pessoas da miséria. Não é o seu político de estimação que tira as pessoas da miséria. Ah, não, porque o meu presidente tirou não sei quantas milhões de pessoas da miséria. Não, você é idiota de estar acreditando nisso. Desculpa a minha sinceridade, eu falo com todo respeito, mas você é muito idiota de estar acreditando que realmente é o político que tirou as pessoas da miséria. Não, não foi. É o próprio momento do mercado que conduz isso. Então, a gente precisa de cada vez mais pessoas com esse pensamento. Então é necessária uma renovação não só política, mas também na mentalidade das pessoas. Uma coisa que muita gente reclama no Brasil é que, não adianta quem estiver lá no poder, entra fulano, sai fulano, sempre vai ser roubalheiro, não sei o quê. Então, vamos parar para pensar. Se isso não muda, se isso continua sempre acontecendo, não é... Você quer o quê? Quer trocar a peça ou você quer trocar todo o sistema? O problema não é esse, o problema é muito maior. Então, tipo, tem que mudar e trocar todo o sistema. Por isso que é necessário uma renovação na mentalidade. As pessoas elas precisam entender essa questão da liberdade do indivíduo e estudar mais a respeito, porque tudo vai fazer mais sentido e tudo vai ficar mais claro. Eu, por exemplo, até uns anos atrás, quando eu não estudava sobre isso, eu também pensava que, não, era aquele desacreditado, achando que, nunca vai dar certo, político nenhum vai resolver isso. É porque a solução é errada. As pessoas estão com foco errado, elas precisam estar focando no outro aspecto. É basicamente isso. E um outro ponto importante que eu quero estar trazendo também nesse vídeo é o quão abençoado, o quão sortudo a gente é por ser brasileiro, cara. Então, tem muita gente que não sabe valorizar isso. É impressionante, velho. Tem muita gente que não reconhece, não sabe valorizar, só sabe meter o pau no Brasil. Mete o pau, só fala mal, não sei o quê, só que ela não faz nada.
ela não faz absolutamente nada de diferente para poder mudar isso aqui. Ela não vai atrás de soluções melhores, ela não vai atrás de estudar, pesquisar. Então, se a pessoa não faz nada e fica reclamando, ela tem que ficar quieta, tá ligado? Então, se não for ajudar, não atrapalha. O pessoal só quer saber de vangloriar os outros países, né? Eu tinha um pouco dessa mentalidade, né? Mas logo a primeira vez que eu fui para fora, eu já pude ver como é que funciona, como é que toca a banda por lá, né? Então eu meio que acabei com isso, passei a estar valorizando muito mais o Brasil. A gente tem muitos problemas sim, mas a gente tem que estar se ajudando, a gente tem que estar lutando contra a mentalidade estúpida do brasileiro. Então o Brasil tem vários problemas, realmente, isso é um fato. Tem muitas questões que precisam ser mudadas, a gente precisa de uma renovação política, uma renovação na mentalidade do brasileiro em si. Precisamos de mais liberdade econômica. O Brasil ele é um país ainda fechado, embora a nossa economia seja, entre aspas, aberta. É aberta, mas o Brasil mais atrapalha do que ajuda as pessoas que querem estar empreendendo e atraindo investimentos externos. Então tem aquele fator que comercialmente a gente chama de risco Brasil. Então o risco Brasil ele é muito alto e ele afasta investidores estrangeiros, mas enfim. Só que quando a gente percebe algo assim acontecendo na Rússia, a gente se dá conta de como a gente é sortudo, porque a nossa localização geográfica favorece em muito várias questões. Então, por exemplo, se alguém quiser jogar uma bomba aqui, tipo, não tem como, porque a gente está a mais de 5.000, 6.000, 8.000 quilômetros de distância, então a gente está bem longe dos problemas e a gente não está numa área de terremoto, não é algo que acontece aqui, então a gente não tem terremoto, não tem tsunami. Se alguém quiser jogar um míssil, não vai conseguir acertar a gente. A nacionalidade brasileira, ela vale ouro, cara. Ela vale muito ouro. Então, o Brasil é um povo que é querido no mundo inteiro. Então, talvez alguém possa ter aquela coisa de, o brasileiro é malandro, o Brasil é violento, sabe? Não sei o quê. Pode ter um pouco disso, mas a maioria das pessoas, elas tratam o Brasil com muito respeito, com amor e com carinho. Então, teve uma vez que eu fui abordado lá na imigração da Estônia. Não, minto. Na imigração da Finlândia, quando eu estava voltando da Estônia para lá. E aí, em 2016 estava tendo a crise lá dos refugiados, né, do Oriente Médio, etc. E como eu tenho essa minha cara meio queimada, né, aí eles foram me levaram assim pro canto, me levaram para uma sala, na verdade. Eles me revistaram e tal, e eles estavam tudo sério e tal, mas aí depois que eles viram que meu passaporte era brasileiro, aí começaram a falar, futebol, Pelé, samba, carnaval. Cara, é impressionante como que eles têm esses estereótipos do Brasil muito forte. Mas enfim, aí eu fui e falei, isso aí e tal, Brasil, yes. Então eu não tive problema nenhum, eles foram e me liberaram logo em seguida. E o passaporte brasileiro, ele também vale muito ouro, ele vale ouro. Então, tipo, as pessoas falsificam o passaporte brasileiro, então eles tentam roubar, né? Se você demole com seu passaporte, alguém vai roubar por conta que o Brasil, ele não tem uma identidade clara, sabe? Você pode ver brasileiro asiático, brasileiro com cara de índio, brasileiro negro, brasileiro, sabe, com cara de alemão, de italiano. Então a gente tem vários traços misturados e isso vale ouro. E também por conta que com o passaporte brasileiro, como eu acabei de falar, né, no meu caso, as pessoas te tratam bem, te tratam diferente. Isso é um aspecto muito, muito legal que a gente precisa estar enxergando e valorizando. Não vamos só meter o pau, vamos também ajudar a mudar e fazer a diferença para que a gente possa ter um futuro melhor. O Brasil é cheio de potencial. Então, se a gente trabalhar junto, com certeza vamos conseguir estar fazendo boas coisas por aqui. E eu vi o caso do brasileiro que ele foi naturalizado ucraniano, né? E ele não pode deixar o país porque ele vai ter que brigar na guerra. Então, cara, imagina só, o cara, ele foi abençoado de ter o passaporte, a nacionalidade brasileira, e daí ele vai e se naturaliza ucraniano, velho. Eu não entendo o que ele viu em vantagem nisso, né? Se você se naturaliza, tipo, sei lá, passaporte italiano, português, alemão, beleza, até que faz sentido. Mas, cara, passaporte ucraniano, passaporte russo, chinês, tem até o Ricardo Goulart também, o jogador, né? Ele se naturalizou chinês. Cara, qual que é a vantagem que você vai ter nisso? Então, o maluco, ele literalmente se fudeu, tomou no cu bonito por causa disso. E tem um outro também, o tal do Marlon, né? Só que a sorte dele é que ele tá aqui no Brasil, não tá por lá, né? Então, se ele tentasse sair do país, se ele tentasse sair da Ucrânia agora, ele não ia conseguir. Gente, é muito bizarro, muito louco isso. O ponto que eu quero estar trazendo também é a questão que os russos, as pessoas russas, né, as pessoas de bem, estão sofrendo com as decisões estúpidas do Putin, porque todos os países estão aplicando sanções, né? Então a vida cotidiana do russo vai ser diferente, porque, por exemplo, a moeda dele já caiu em 30%, então as coisas vão ficar
só piores para eles. E sem contar que a xenofobia vai estar crescendo bastante, né? Tem muita gente idiota, estúpida, né, que gosta de resolver as coisas na violência, né? Assim como esse maníaco lá. Então, violência só gera violência. Então, a violência que ele está causando para o povo ucraniano vai voltar para o povo russo. Então, vai ter muita gente xenofóbica que vai estar atacando pessoas só pelo fato delas serem russas, ou então, não vou falar com fulano porque ele é russo, não vou negociar com eles e tal. Então, vai pegar muito mal para a cultura russa e nacionalidade russa. Então, realmente é algo que está acontecendo e está piorando. Por isso que eu espero que isso tudo acabe logo, o quanto antes, essa estupidez tremenda. Ninguém quer guerra, ninguém quer violência, a gente quer paz, a gente quer viver a vida, ser feliz e correr atrás dos nossos sonhos. Então é isso que eu tinha para estar falando. Eu acho que eu me alonguei demais, esse vídeo vai ficar longo. Eu estava pensando em estar dividindo ele em diferentes vídeos, mas eu quero que seja um vídeo só com esse pacotão de geopolítica atual e esses vários outros temas que envolvem isso. Muito obrigado por assistirem. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha, o que você pensa disso tudo que eu falei. Se você ficou aqui até o final, né? Eu quero estar ouvindo a opinião de vocês.